ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazar. Gileade e Cádiz dos hititas chegaram a Dan, Jaã e as proximidades de Sion. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu pesar-lhe o coração e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o profeta, e disse: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra? 3 meses fugindo diante de seus adversários que o perseguirão? Ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia e não nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe, e ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araum, no Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Vamos agora ler em 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. Abra a sua Bíblia, é uma passagem paralela. Primeira Crônicas, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Até aqui, vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença com todas as nossas limitações. Não queremos jamais, ó Deus, falar aquilo que não convém
e que não seja verdadeiro a respeito do Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é capaz de se defender, o Senhor não precisa de nada, absolutamente nada, porque todas as coisas são tuas. A nós compete nos rendermos e nos humilharmos diante da tua presença. E é isso que nós fazemos, Senhor. De um modo suplicante, nós te pedimos, dá-nos a tua palavra. Dá-nos a tua palavra, ó Deus, viva, eficaz, poderosa, libertadora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, essa aqui não é uma reunião de homens, nem para homens. Essa aqui é uma reunião espiritual, sobrenatural, por causa da presença do Senhor em nosso meio. Por isso nós te pedimos, fale, Senhor, conosco, fale ao nosso coração, pois nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos estudando aqui o livro de Daniel, às quartas-feiras à noite e também aos domingos pela manhã. E como nós temos aprendido a palavra de Deus aqui durante esses dias, no nosso PG da quarta-feira online, e também na transmissão e na participação dos nossos irmãos no nosso culto de manhã, na nossa escola bíblica dominical. O que nós mais temos aprendido ali no livro de Daniel, primeira coisa, é que só o Senhor é Deus, que todo o poder, toda a honra, toda a glória pertencem ao Senhor. Já dizia o salmista, uma vez eu ouvi e duas vezes me disseram que o poder pertence a Deus. O poder pertence ao Senhor. Todo poder, toda autoridade emana de Deus. Toda investidura de poder e de autoridade procedem da parte de Deus. Todo poder que nós exercemos, toda autoridade que nós exercemos é uma emanação e uma delegação do poder de Deus, da investidura de Deus sobre as nossas vidas. Seja na autoridade, no domínio, no governo que temos sobre os outros, na qualidade de um empregador, na qualidade de um patrão, na qualidade de um governante, na qualidade de um líder espiritual, todo o poder e toda a autoridade emana de Deus. O homem por si e de per si não tem nenhum poder e nenhuma autoridade. Todas essas coisas lhe são dadas por Deus. E alguns parece que recebem uma porção maior. E Nabucodonosor recebeu uma grande porção da parte de Deus. Nós lemos aqui hoje Daniel dizendo, olha, ao teu pai Belsazar, Deus concedeu domínio sobre os quatro cantos da terra. Mas foi Deus quem lhe deu poder, foi Deus quem lhe deu autoridade. Porque é Deus quem levanta reinos e derruba reinos. É Deus quem levanta príncipes e derruba príncipes. É Deus que pega um pobre que se assenta no monturo e o coloca para se assentar junto com os príncipes. Todas essas coisas procedem de Deus. Nabucodonosor recebeu todo esse poder e toda essa autoridade, e ele achou que tudo isso advinha da sua competência e da sua própria capacidade. E permitiu que essas coisas lhe subissem ao coração. Por suas grandes conquistas, pela extensão do seu reino, pelo brilhantismo e poderio do seu reino, ele achou, por um momento, que todas aquelas coisas provinham da sua sabedoria, da sua capacidade, e se esqueceu
que todas essas coisas provinham da parte de Deus. E Daniel diz: e você sabe muito bem, Belsazar, o que aconteceu com seu pai, bisavô, trisavô, o Nabucodonosor. Quando ele se exaltou contra o Senhor, quando ele se ensoberbeceu, quando ele, de uma forma arrogante, não deu a glória a Deus e não se humilhou diante de Deus, Deus o julgou, lançou-o junto aos animais, e ali ele ficou até que ele reconhecesse que todas as coisas procedem de Deus. Mas você, Belsazar, mesmo sabendo disso, você escolheu se exaltar e não se humilhar diante do Senhor teu Deus. Por isso, Mene, Mene, Tekel, Peres, Parsim, o teu reino teve os dias contados, e Deus deu cabo dele. Pesado foste na balança de Deus, e achado em falta. O teu reino será dividido e entregue aos persas, e nessa mesma noite, o nosso Belsazar, ou Baltazar no português, ele morreu, e Dario, com 62 anos de idade, assumiu o reino da Babilônia, fazendo uma fusão do reino Medo-Persa com o reino da Babilônia. O exercício do poder é um grande desafio. É uma dádiva, é uma doação da parte de Deus. As nossas conquistas e as nossas vitórias são a grande bênção. Ninguém precisa ficar com medo de lutar, de batalhar, de pelejar, de depender de Deus, de buscar a Deus e obter as suas conquistas. Não precisamos ter medo das nossas conquistas, não precisamos ter medo das vitórias que Deus nos concede. A única coisa que nós precisamos ter medo é do nosso coração traiçoeiro, dele nos pregar uma peça e de nos levar a achar que as conquistas e as vitórias foram por causa das nossas capacidades e capacitações e não por causa da graça, do favor de Deus. A graça de Deus, ela não é contra o esforço. Aqueles que se esforçam, aqueles que trabalham, aqueles que lutam, aqueles que pelejam, aqueles que não dão sono aos seus olhos, mas são trabalhadores, são guerreiros, são lutadores, com a bênção de Deus, com a graça de Deus, alcançarão grandes conquistas. Mas o fio da navalha e a beira do abismo é quando nós olhamos para os outros e vemos que eles não conseguiram o que nós conseguimos e nos julgamos melhores e superiores do que eles. Aí nós incorremos num grande tropeço e nos esquecemos de que todas as coisas são de Deus, por Deus e para Deus. Oxalá que todo o povo de Deus fosse bem-sucedido naquilo que fizesse. Tomara Deus que todos nós fôssemos exemplo de conquistas para a glória de Deus, para que o nome de Deus fosse engrandecido e não o nosso próprio nome. Mas ninguém escapa dessas coisas. Davi era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Sofreu tremendamente perseguições absurdas, maldosas por parte do poder, por parte de Saul. Deus lhe deu graça, Deus o livrou das mãos do perseguidor. Deus lhe deu o trono.
Deus lhe deu poder, Deus lhe deu autoridade, Deus lhe deu conquistas, e a Bíblia Sagrada, o texto sagrado é muito claro quanto a isso. Por onde Davi saía, o Senhor ia diante dele. O Senhor lhe dava estratégia de batalha. Naquele tempo, quando ele assume o governo, os filisteus eram muito mais poderosos do que o povo de Israel. Os filisteus já dominavam a arte da fundição, já tinham espadas fundidas. O Saul, quando saiu para a batalha com Jonatas, o seu filho, apenas ele e Jonatas tinham uma espada na mão. Porque os filisteus controlavam e dominavam a extração e a fundição do ferro. Até para molar uma relha de arado, Israel tinha que descer lá nos filisteus. Tecnologicamente, eles estavam muito mais avançados do que Israel. Tinham carros de guerra poderosíssimos, armas de ferro poderosíssimos. E Davi assume o governo, e os filisteus arregimentam os seus exércitos com os seus carros, com as suas espadas fundidas, porque dominavam a fundição. E Davi ajunta o seu exército e vai contra os filisteus, mas antes de sair para a batalha, ele chama o sacerdote, profeta, e consulta ao Senhor por Urim e Tumim. Senhor, irei eu à batalha? Sim, Davi, você irá à batalha. O Senhor vai entregá-los nas minhas mãos? Sim, eu os entregarei. O que mais que eu quero? O que mais que eu preciso? Eu só preciso do favor de Deus. Eu só preciso da graça de Deus. Eu só preciso da presença de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, do Senhor dos exércitos, com os seus exércitos ao meu lado. Senhor, tu irás adiante de mim. Senhor, tu estás comigo nessa empreitada. Sim, Davi, eu já te disse, eu sou contigo. Eu te amo. As suas batalhas não são suas, elas são minhas, Davi. Eu guerreio as suas guerras, Davi. Não temas os filisteus, não temas os seus carros de guerra, não temas as suas espadas, não temas o seu poderio tecnológico, o seu domínio tecnológico, porque eu sou Deus, eu tenho poder sobre todas as coisas. Pode ir à batalha. E ele sai à batalha, inferior em número, inferior em armamento, inferior em tecnologia, e no primeiro embate, Deus ribomba dos céus, interfere na batalha, e os filisteus são derrotados, e Davi sai vitorioso, e os filisteus se dispersam, e uma grande vitória lhe é concedida por parte do Senhor. E o inimigo se arregimenta novamente. Se arregimenta agora com uma nova estratégia. Vem agora mais precavido. Vem agora mais escolado diante de uma grande derrota. Mas ainda é mais poderoso. Davi poderia ter pensado consigo mesmo: já dei uma escaramuça neles, já os venci na primeira, agora vou lá e acabo de arrematar a obra. Mas ele não faz isso. Ele depende de Deus. E mais uma vez, humildemente, ele pergunta para o Senhor: Senhor, irei eu contra os filisteus? E o Senhor diz: sim. O Senhor vai me entregá-los nas mãos? Sim, Davi, eu os entregarei. Mas só que dessa vez, Davi, você só vai sair para a batalha
quando você ouvir o barulho das tropas do Senhor passando por cima das árvores, das folhas das amoreiras. Quando você ouvir o barulho das tropas do Senhor passando aí por cima, aí você pode ir, porque o Senhor vai adiante de você. E assim foi. E Deus lhe deu uma grande vitória contra os filisteus, contra os sírios, contra os amonitas, contra todos os povos ali em volta. Deus lhe deu um nome que só os grandes tinham. E agora, isso subiu a cabeça e o coração do Davi. Eu quero saber o tamanho do meu exército. Eu quero saber o tamanho do meu poderio militar. Eu quero saber com quem é que eu posso contar. Eu quero saber qual é a minha força, qual é o meu poder, qual é o tamanho do meu exército. Eu já li tantas vezes as narrativas bíblicas e falei aqui outro dia. Joabe era um dos homens mais broncos e toscos do palácio, da corte de Davi. Ele era um general, não tinha medo absolutamente de nada, era um homem extremamente forte, de um temperamento forte, matava quem tinha que matar, passava por cima de quem tinha que passar. Assim são os grandes generais. Davi sofreu muito, mas muito mesmo com Joabe. Por causa desse temperamento, por causa dessa força, por causa desse rompante. Mas até esse Joabe, que é duro, feito uma pedra, que é tosco, que não é um homem de sabedoria, na sua brutalidade, ele vira para Davi e diz: rei, meu senhor, por favor, rei, não faça isso, que loucura é essa? Por que trazer pecado sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu. Esse censo de Davi foi feito para recompensar o seu próprio orgulho por causa da força do seu exército e consequente poderio militar. Qual é o problema de se fazer um censo? Qual é o problema de desenvolver uma boa logística e boas estratégias? Não tem problema nenhum. Mas o problema é que o coração mudou o rumo e mudou o foco. A confiança do coração, ela saiu do Senhor e passou para o poderio bélico. Ele está agindo como todos os reis agem. Ele está agindo como todos os estadistas agem. Mas ele não é um rei comum. Ele não é um estadista comum, por mais brilhante, por mais conquistador, por mais inteligente que seja, ele não é um rei comum. Um homem de Deus não é um empresário comum. Um homem de Deus não é um profissional liberal comum e não age como os homens comuns agem, porque eles são ungidos por Deus, eles têm a presença do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, meus queridos. Deus mesmo havia mandado Moisés fazer o censo de Israel, lá em Números, por isso que o livro chama Números. O problema não está no censo, o problema está na motivação do coração. Com que é que eu posso contar? O Senhor conhece muito bem o nosso coração. O Senhor sustentou Israel durante 40 anos no deserto. Eles nunca plantaram durante esses 40 anos, nunca colheram absolutamente nada,
mas todos os dias o Senhor os alimentava com maná dos céus. E quando eles desejaram comer carne, Deus mandou-lhes codornizes às pampas, aos milhares. Mas o Senhor disse para eles: no dia que vocês entrarem em Canaã, que é uma terra que mana leite e mel, que vocês vão colher com abundância, que vocês vão ter boas casas, que vocês terão boas cidades, que vocês não construíram, que vocês não edificaram. Quando vocês estiverem ricos, fartos, não venhais a dizer: foi o nosso braço quem conquistou todas essas coisas, esquecendo-se do Senhor vosso Deus. Foi o que aconteceu com Davi. Colocou mais confiança em suas forças do que em Deus. Ele estava tomando para si o crédito pelas suas vitórias e por ter construído um grande exército. Isso enfureceu a Deus, que incitou a Satanás a levar o pecado e o povo a um ponto crítico. Lá em 1 Samuel 24, diz que mais uma vez o Senhor se irou contra Israel. Deus se ira, irmãos. Quando nós estudamos teologia, nós aprendemos que um dos atributos de Deus é a ira. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. O que o homem plantar, isso também colherá. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo diz que a ira de Deus já se manifesta. E quando eu olho para as barbaridades desse mundo, para as loucuras que vêm acontecendo nesse mundo, para um nível de imoralidade, de loucura inimaginável, para mim não é outra coisa, segundo Paulo, senão já a manifestação da ira de Deus sobre uma humanidade perversa e corrupta. Mais uma vez o Senhor se irou contra Israel. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Afinal de contas, foi Deus ou foi Satanás? Porque lá em 1 Samuel diz que foi Deus. E aqui em 1 Crônicas diz que foi Satanás. Preste atenção. Já dizia o reformador há muitos anos atrás: o diabo é um servo de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Satanás incitou a Davi a levantar esse censo, e o Senhor, de modo soberano e permissivo, usou Satanás para fazer a sua vontade. Deus, na sua ira contra Israel, por causa da soberba, por causa da arrogância, das grandes conquistas, das grandes vitórias, Deus se irou contra Israel e permitiu que Satanás tentasse a Davi. Na sua soberania, Deus usou Satanás para fazer a sua própria vontade. Deus não obra o mal. Deus, o Pai das luzes, de onde emana todo o bem e toda a bondade, não obra o mal. Então Satanás é a vara de Deus. Davi extrapolou, Israel se ensoberbeceu,
estavam ali nessa soberba pelas grandes conquistas, pelo grande exército, pelo grande poderio militar, pelas grandes construções. A vara de Deus entrou em ação. Deus, para alcançar os seus propósitos, usa Satanás de modo soberano e permissivo. Satanás é a vara de Deus. É a vara que Deus vai usar para espancar Davi e corrigir o seu povo Israel. Deus permite, na sua soberania e de modo permissivo, Ele permite a ação de Satanás para castigo dos pecadores. Lá em 2 Coríntios, que nós estudamos aqui exaustivamente, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Os incrédulos, na sua incredulidade, na sua dureza de coração, no seu apego à mentira em detrimento da verdade, no seu apego à injustiça em detrimento da justiça de Deus, Deus permite que Satanás lhe cegue o entendimento. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, que na sua incredulidade, que na sua soberba, rejeitam a luz do Evangelho, da glória de Deus, da glória de Cristo. Deus permite que Satanás lhe cegue o entendimento. O Senhor Jesus diz que o semeador saiu a semear, e que parte da semente caiu à beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Deus permite e usa Satanás para refinar os santos. É o caso de Jó. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém na terra há semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: por acaso Jó teme a Deus? Acaso o Senhor não o cercou de todos os lados? O Senhor o guarda, o Senhor o abençoa, o Senhor o prospera. Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Satanás é um pilantra de primeira categoria. Ele acha que nós somos como ele. Ele acha que os servos de Deus servem a Deus por interesse. E foi exatamente isso que ele disse para Deus. O senhor acha que o Jó é tudo isso que o senhor está vendo aí, por causa do caráter dele? Não, não. Eu conheço a natureza humana. Ele faz isso, ele te serve, porque o Senhor dá saúde, o Senhor prospera, o Senhor livra dos inimigos, o Senhor dá paz, o Senhor abençoa os filhos, o Senhor abençoa a família, o Senhor abençoa os negócios, é por isso que Ele te serve. Agora toca nos bens dEle, toca na prosperidade dEle, e o Senhor vai ver que tipo de servo que o Senhor tem. Ele usou essa artimanha com Jó, ele usou essa artimanha com o Senhor Jesus. Ele não precisa de muita criatividade, porque ele conhece muito bem a natureza humana. E o Senhor disse a Satanás: tudo quanto Jó tem,
está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e fez um regaço na vida do Jó. Num só dia matou os 10 filhos do Jó. Num só dia destruiu todos os bens que Jó possuía. Tirou-lhe tudo. Deixou o Jó no pó. Mas debaixo da permissão de Deus, para que o seu servo fosse refinado e crescesse muito mais ainda no homem interior. Satanás é a vara de Deus para disciplinar alguns na igreja. Eu me dá calafrios quando eu leio esses textos. O apóstolo Paulo dizendo, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como não há nem entre os gentios. Paulo está estarrecido. Estava acontecendo imoralidades dentro da igreja que nem os incrédulos, nem os gentios praticavam aquele tipo de imoralidade. E Paulo, e vocês ainda estão aí arrogantes, ensoberbecidos? Não chegaste sequer a lamentar? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, Paulo diz que tinha 2 sujeitos que estavam atrapalhando a obra de Deus. Era mais do que um espinho na carne. Eles passavam pelas igrejas, contaminando a igreja, desviando os irmãos da fé, pregando mentiras, falando arrogâncias contra a palavra de Deus, contra o plano de Deus. E Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, diz, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo. Nem Deus nem Satanás obrigaram Davi a pecar. Deus permitiu que Satanás tentasse a Davi e este escolheu pecar, porque o seu coração já estava ensoberbecido, o seu coração já estava cheio. É o que eu sempre digo para vocês. Ai, meu Deus, o irmão fulano, a irmã fulana adulterou. É só a ponta visível do iceberg. O problema estava todo ali embaixo, escondidinho. A soberba, a vaidade, a arrogância. E Deus se ira contra essas coisas. Nabucodonosor que o diga e Davi que o diga. Davi caiu nesse laço por causa do seu próprio coração. Ele foi incitado, ele foi tentado, e como o negócio já estava lá dentro do coração, aí ele deu ouvidos ao próprio coração. E Deus o deixou entregue à sua própria sorte. O meu grande temor, e deve ser o nosso grande temor, é quando Deus tira a mão dele de sobre nós e nos deixa entregues à arrogância do nosso próprio coração. E Davi, por causa do poder, por causa da conquista, por causa da vitória, que são coisas boas, extraordinárias e abençoadoras, ele deixou que o seu coração
se apartasse do Senhor e achasse e pensasse que tudo isso dependeu dele, das suas forças e das suas conquistas. Chegou o resultado do censo. O Joabe mais os comandantes do exército entregaram na sua mão. Olha, rei, você tem um exército poderosíssimo, mais de 1,5 milhão de homens que podem puxar da espada. Aqui em Israel é 1,1 milhão, e lá em Judá são 500 milhões. Meus queridos, isso é um exército poderosíssimo. Olha lá a nação no mundo de hoje que tem um exército como esse. Só que quando o rei recebeu a conta nas mãos, o tamanho do seu poderio, do seu poder de fogo, a hora que ele pegou o orçamento ali, quando ele pegou aquilo na mão, o coração pesou. Pequei terrivelmente contra o Senhor. Muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora eu peço-te, Senhor, que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Foi loucura. A arrogância, a soberba é uma loucura. De manhã, no dia seguinte, o profeta de Deus, Gade, estava lá na porta do rei. Davi, o Senhor me enviou a ti. O que você prefere? 3 anos de fome? 3 meses fugindo da perseguição atroz e feroz dos inimigos? Ou 3 dias de peste? Pensa aí e me diga, porque eu tenho que voltar e dar o retorno para aquele que me enviou. Davi é um homem de Deus, como poucos. Faz as maiores besteiras, mas se arrepende. Cai em si e se humilha diante de Deus. Caia eu nas mãos do Senhor. Não caia eu nas mãos dos meus inimigos, porque eu sei o que é que eles vão fazer comigo. Eu sei que o Senhor é bondoso, que o Senhor é misericordioso. Caia eu nas mãos do Senhor. Em 3 dias, num dia só, houve uma mortandade de norte a sul de 70 mil pessoas. 70 mil pessoas morreram por causa da loucura de um coração arrogante. Mas não era só de Davi, era de todo Israel. Davi se arrepende, clama ao Senhor, e o Senhor tem misericórdia, porque Deus realmente é misericordioso. Vamos lá, fechando. Deus se alegra com as nossas vitórias. Deus se alegra com as nossas conquistas. Porque é Ele que participa conosco, é Ele que nos dá as grandes vitórias, é Ele que vai adiante de nós. Não há pecado em crescer, não há pecado em prosperar, não há pecado em ter vitórias. Meu Deus, que loucura é essa? Não há. Devemos no Senhor e com o Senhor batalhar, pelejar, lutar, pedir a bênção de Deus, bater na porta de Deus para Ele prosperar o nosso esforço, o nosso suor, a nossa dedicação. Coisa triste é esforçar e não chegar a lugar nenhum, nadar e morrer na praia. Isso não acontece com o Senhor. Quem tem o Senhor na sua vida nunca morre na praia. Com o Senhor nós lutamos, nós batalhamos, porque nós sabemos que Ele é conosco. Então nós podemos nos alegrar nas nossas vitórias, porque sabemos que elas procedem do Senhor.
Agora, queridos, quando começar a dar aquelas coceirinhas no coração, dos homens nos cercando, e das pessoas nos bajulando, e nós começarmos a achar, lá dentro, coisa que só Deus vê, que nós somos realmente bons, e que nós estamos acima da média, e que nós somos capazes, e que nós somos inteligentes, e que o nosso braço é forte. Ou então acharmos que nós somos mais especiais para Deus do que os outros. Aí a mosca azul nos picou. E aí nós estaremos correndo sérios riscos diante de Deus, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus não dá a honra dele para ninguém. A honra, a glória, o louvor e a adoração pertencem e sempre pertencerão ao Senhor. Amém? Vamos orar. Nos regozijemos com as boas dádivas de Deus, não é pecado. Nos regozijemos com as conquistas e com as vitórias que Deus nos dá. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Mas temamos, meus queridos. Isso é coisa do coração. Isso aí não adianta, né? Tem pessoas maldosas que vão criticar o seu sucesso, tem pessoas que vão cobiçar as suas vitórias, vão julgar, vão falar, não tem problema nenhum. O único problema é quando você achar que você é a cereja do bolo e que você é mais especial do que os outros e tem tido ideias mais brilhantes e melhores, um exército maior, mais forte, uma logística maior, melhor, e se esquecer de que é o braço do Senhor, é dádiva, é graça do Senhor. Senhor, como é bom servir ao Senhor. Deus, como a nossa vida tem sentido e como é prazeroso viver com o Senhor. Achamos o caminho em Cristo Jesus. Não andamos mais às cegas, às apalpadelas, porque nós sabemos de onde estamos vindo e para onde estamos indo. No Senhor, com o Senhor, pela graça do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Obrigado porque o Senhor abençoa assim o seu povo, o Senhor dá vitória ao seu povo. Mas, Senhor, tenha misericórdia de nós na nossa natureza humana. Essa natureza rebelde, essa natureza ostensiva, essa natureza que o Senhor conhece muito bem, e nenhum de nós escapamos dela. Por isso eu te peço, tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos corações humildes na tua presença. E que aprendamos a andar humildemente com o Senhor, que é o nosso Deus. Para não incorrermos, Deus, nesses pecados do coração que incorreram Nabucodonosor, Belsazar, Davi e tantos outros. Como disse o apóstolo Paulo, para que eu não me ensoberbecesse da grandiosidade das revelações recebidas. Nós podemos nos ensoberbecer da sabedoria que o Senhor nos dá. Nós podemos nos ensoberbecer das revelações espirituais que o Senhor nos dá. Para que eu não me ensoberbecesse diante da grandiosidade das revelações. O Senhor enviou
um mensageiro de Satanás para que encravasse um espinho na minha carne, para que todas as vezes que eu começasse a me ensoberbecer, esse espinho era cutucado ali na minha carne para me humilhar, para me derrubar, para me deixar fraco, humilhado. E 3 vezes eu te pedi, Senhor, que me livrasse desse espinho. E o Senhor disse, não, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós somos fracos, aí nós somos fortes. Precisamos sim, Senhor, aprender a nos gloriar nas humilhações. Precisamos aprender a nos gloriarmos nas derrotas, nos fracassos, porque muitas vezes nas derrotas, nos fracassos, nos sofrimentos, nas humilhações, nas frustrações, sem o sabermos, o Senhor está nos preservando de males muito maiores, porque Tu és o Deus das nossas vidas e sabe nos conduzir melhor do que ninguém. Obrigado, Senhor, por esses momentos aqui na Tua presença. Grava a Tua palavra em nossos corações. Livra-nos, ó Deus, da soberba. Salmo 19. E da soberba guarda o Teu servo, e então eu ficarei livre de grandes transgressões. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que ninguém, ó Deus, não permita que ninguém aqui, em nome do Senhor Jesus, seja furtado da compreensão plena da Tua palavra. O Senhor se regozija com as nossas vitórias, porque é o Senhor que nos faz vitoriosos. O Senhor se regozija conosco das nossas conquistas. Aleluia, glória a Deus, isso é uma grande verdade. Mas nós precisamos sempre, sempre, sempre entender que todas as coisas são do Senhor, para o Senhor e para a glória do Senhor. Nossa vida é Tua, Deus. Todo o nosso ser Te pertence. Abençoa o Teu povo, Senhor. Livra os oprimidos, os cativos, os angustiados, aqueles que estão com cinzas na cabeça ao invés do óleo de alegria. Pai, em nome do Senhor Jesus, sopra essas cinzas, tira essas cinzas, Deus. Porque o óleo do Senhor é o óleo da alegria. O óleo do Senhor é o óleo da alegria nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Liberta o Teu povo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos e Te pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém.